Oi pessoal, tudo bem? Quem está falando é Tiago Rodrigues, eu sou psicólogo e pós-graduado no espectro autismo, inclusão social e escolar. A pedido de pessoas no Instagram, eu vou falar hoje um pouco sobre o espectro autismo. Vamos começar pelo nome. Transtorno. Transtorno é uma desregulação, transtorno do espectro. O espectro são várias manifestações desse acometimento que se leva a um diagnóstico. E o autismo é o nome, o primeiro nome, digamos assim, propriamente do fenômeno que nós vamos discutir aqui, certo? Ponto. Como tratar um autista? Existe um remédio? Existe um exame a ser feito, como tomografia, ressonância magnética? Não. O espectro autismo ele não aparece nesses exames. É através da observação dos pais, desde o seu nascimento, como ela se comporta, porque o autismo, a característica dele é a dificuldade de relacionamento, a interação social. Esse é o problema principal, né, do autismo. E também a dificuldade, tem esse atraso, né, no desenvolvimento, esse atraso, essa dificuldade em acompanhar, de entender as coisas como as outras crianças vão aprendendo normalmente. Claro, tem a ajuda da professora, mas tem coisas que nós típicos, nós aprendemos de ver os outros fazendo. O autista não, ele precisa ser ensinado e ser muito estimulado a partir dos primeiros sintomas que esse casal enxerga na sua criança, certo? Aí vocês me perguntam, Tiago, como que o autismo ele surge? Como que ele surgiu? Não se sabe, ainda não se sabe o porquê que acontece o fenômeno. Porém, estudos dizem que a criança do espectro, né, do espectro autismo, acontece da seguinte maneira: é genético ou neurobiológico. Genético, ou seja, na hora que está sendo gerada a criança, essa criança ela herda esse gene. E aí ela pode vir a desenvolver, aí ela já nasce com predisposição ao espectro. Isso é uma das teorias, não é ser, isso daí é uma teoria, não é uma certeza, porque ainda eles estão estudando o fenômeno. Neurobiológico. Tem alguma coisa que acontece no cérebro dessa criança que impede a sua capacidade de concentração e aprendizado. Isso é alguma disfunção cerebral, né? Essas são uma das teorias que acontecem. E fora do útero, aliás, fora do útero não. Quando essa criança ela está sendo gerada, também tem aqueles fatores que também teoria, que pode ser por uma gestação de múltiplos, ou seja, gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, diabetes gestacional, como essa mulher estava, qual a situação dessa mãe, se ela teve uma gestação tranquila,
né? Se foi conturbada, tudo isso pode contribuir para esse transtorno. Ou outros problemas também, né? Porque não é fácil, tem aquela questão também do depressão, o estado puerperal, depressão pós-parto e por aí vai. E também gestação tardia, ou seja, mulheres e homens que têm os seus bebês acima de 40 anos. Isso também é um dos fatores que se acredita o motivo dessa criança vir com o espectro, certo? É isso. Como o espectro autismo, partindo do princípio que a pessoa nasce com essa peculiaridade, ela nasce com isso, o que fazer, né? Os pais, o primeiro de tudo, gente, os pais, eles precisam aceitar, tudo bem, é porque a gente idealiza, a gente imagina uma criança sadia, né? A gente cria inúmeras fantasias através desse ser, né? Tem aquela frustração dos pais, né? Nossa, a criança tem esse probleminha, agora o que a gente pode fazer? Não existe remédio. Como que eu vou tratar essa criança? O primeiro que os pais devem fazer é aceitar. Ponto. E depois disso, procurar bons profissionais. Primeiro, um bom psiquiatra, neurologista, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo. Ou seja, precisa de uma equipe multidisciplinar, né? E aí vocês vão falar para mim: tudo bem, Tiago, você me falou que não tem como detectar assim com exames, o exame de tomografia e ressonância. Sim, não, tudo bem, não tem. Porém, é aquilo, ela pode ter alguma comorbidade, alguma disfunção cerebral, ela pode ter dificuldade de ouvir, dificuldade de audição, problema nas cordas vocais, problema na língua, você entende? E aí, essa comorbidade precisa ser tratada e adaptada para o seu bom funcionamento. É assim que funciona. Se a criança ela for muito agitada, tiver muita dificuldade de concentração, um bom psiquiatra vai indicar, tem a medicação certa para esse tipo de ansiedade, algum medicamento para ansiedade, algum medicamento para que ajude a criança a melhor se concentrar. A ideia da medicação é isso, é nessa função. Outra coisa, os pais devem criar uma rotina em casa. Tudo bem, fulano levantou, o que vai fazer? Escovar os dentes. Depois, tomar café, depois escovar os dentes. Mas estimular, não fazer para a criança, põe na mãozinha dela, faça com que ela vá se desenvolvendo, ajude ela a se vestir até ela conseguir fazer isso sozinha. Enfim, cria essa rotina e ajude ela a apontar que se ela tem dificuldade de falar, se ela não fala, ela precisa apontar para aquilo que ela deseja. Fazendo assim com muita paciência, com muito amor,
que ela vai se desenvolver. Ficar esperto na escola, sim. Por quê? Porque se fala hoje em dia de inclusão social, porém, é uma sala com 20, 30 crianças, ela pode até aceitar, a escola pode até aceitar o seu filho, mas será que ela está fazendo o que as outras crianças fazem, ou ela fica num cantinho dela, mexendo com as coisinhas dela e não evoluindo? Vocês, pais de crianças autistas, devem, por favor, ficarem muito atentos a isso. Ficar amigo das mães, dos pais, das crianças da mesma sala dos seus filhos, para que elas possam falar através dos filhos dela: olha, o Pedrinho o que foi que você fez hoje na escola? Eu fiz isso, fiz recorte, fiz pintura, fiz desenho, fiz isso. E o Manuelzinho? Não, ele ficou lá sentadinho, mexendo nas plantas e coisa e tal. As crianças, elas entregam. Então, fiquem muito atentos a isso, façam amizade com os pais dos amiguinhos dos seus filhos na escola. Porque o professor, se as outras crianças fazem as atividades, o seu filho também deve fazer, porque assim vai estimulando e ele vai aprendendo como ser, vai se desenvolvendo como se deve ser na nossa sociedade. É isso. Os senhores pais em casa, a mesma coisa. O que eu mais encontro na clínica, né, são crianças completamente desajustadas. Os pais, eles contam com o convênio, eles contam apenas, não todos, tem pais maravilhosos que são comprometidos, que amam seus filhos, sabe, que vestem a camisa mesmo, que fala: Tiago, não, em casa ele já escova o dentinho, sabe, ele põe o sapatinho, ele senta com a gente. Eu tenho amizade com as mães do pessoal da sala dele, e ele está conseguindo acompanhar. A professora senta do lado dele, ajuda ele a pintar, ele a recortar, ele a colar, a mexer com a massinha. Enfim, tem pais atentos, que a criança ela já vem meio que já fresquinha, sabe, assim, porque ela já é estimulada em casa. Então aquilo que eu pego na clínica, ela já está acostumada a fazer, então fica muito mais fácil. Você entende? É isso. Agora tem pais que não, que é assim: tudo bem, paga o convênio, paga a escola e o pessoal que se vira. Gente, pelo amor de Deus, olha, o que eu vou falar com vocês, eu sou uma pessoa extremamente séria naquilo que eu faço. Sabe, eu acho assim: se vocês não querem ser pais, não tenham filhos. Eu fico chocado, porque assim, eu tenho 38 anos, de idade. O pessoal da minha faixa de idade, eu não sei o que está acontecendo, eles não estão sabendo ser pais. Não, tem filho que acha bonito, casei, é uma sequência de mim. Não é. Primeiro, que um filho não é uma sequência de você. Ele é ele, você é você. Ponto, acabou. Independente se ele tem autismo ou se ele é uma criança atípica, né? Parem com isso. Parem de jogar a responsabilidade de vocês para os outros. Eu não estou falando que vocês são culpados de terem uma criança com esse transtorno ou uma criança deficiente. Não, vocês não têm culpa disso. Porém, vocês estão jogando nas costas dos outros uma responsabilidade exclusivamente de vocês. Por quê? Porque eu atendo as crianças autistas, sim, com todo amor, com todo carinho, dentro das minhas possibilidades. Porém, o terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, o médico,
enfim, toda a equipe multidisciplinar, eles não são pais dos seus filhos. Eles estão lá para estimular e para ensinar vocês como devem fazer em casa e como devem cobrar dos professores, sim. Porque senão essa criança não vai desenvolver. E a culpa não é dos profissionais, a culpa é dos pais que não querem ser pais. Querem babá. Ah, outra coisa. Babá não é pai. Babá é uma ajudante, ela vai ajudar a trocar a fralda, ela vai ajudar até levar na escola, ponto. Quem cria filho é pai e mãe, quem dá valores é pai e mãe. Eu não posso pegar uma criança nos braços na clínica, dar um beijo nela, abraçar, a pessoa vai falar que eu estou assediando. Você entende? Isso é tarefa de pai. Eu estou lá como um mero auxiliador. Ela deve fazer todas as atividades em casa. Eu já peguei casos que a mãe queria me ensinar como eu devo fazer. Gente, pelo amor de Deus, não. Se ela sabe, então por que leva o menino no psicólogo? Se ela já está pronta para isso. Não é? Eu falei isso, gente, para dar uma situada em vocês, porque assim, a minha preocupação não é com vocês, pais, a preocupação é com as crianças. Vocês assumiram essa responsabilidade, vocês colocaram uma criança no mundo, uma criança indefesa que precisa de toda a ajuda, de todo o amor, de todo o estímulo, de todo o carinho e cuidado. Então parem com isso. Se não querem ser pais, se querem ser adolescentes para sempre, isso é problema de vocês. A partir do momento que vocês colocam uma criança no mundo, a vida de vocês acabou. Por que eu falo acabou? Porque é sempre o filho. A gente dá a vida por um filho da gente. Sabe? E é o que eu não estou vendo. O pessoal tá pondo o filho no mundo e delegando para a mãe, para a avó, né, no caso, para a avó, para a babá, para os terapeutas, para o médico. Um recado que eu dou para vocês: não tenham filhos, não tenham. Se não querem ser pais, independente se são TEA, se é a criança pamper, se é a criança, né, a criança padrãozinho, aquela criança que graças a Deus não tem problema nenhum, mas ela precisa de todo amor, de todo cuidado, de toda verificação, né? Se vocês não querem, não tenham, ponto. Agora vamos retomar o raciocínio. Depois de que passou por todo esse processo, passou pelo terapeuta, passou pelo psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, neurologista, psiquiatra. É aquilo que eu falei com relação à escola, muita estimulação em casa, regra, sim, se a criança joga o negócio no chão, entrega na mão dela, ela deve colocar onde ser colocado. Trate a criança como, se você tiver mais de um filho, trate ela como você trataria qualquer outra criança. Porque a criança, ela também percebe, tem crianças muito espertas, que elas percebem que ela tem ela não sabe o que ela tem, mas ela sabe que você tem aquela preocupação especial por ela, então ela pode se aproveitar disso para não fazer o que deve ser feito. Ponto. É isso. Agora, o transtorno do espectro autismo em meninas. É um pouco, os problemas são os mesmos, como os meninos, né? Mas com as meninas, são e não são, tem sua peculiaridade, por quê? Porque o cérebro feminino é diferente do cérebro masculino e o hormônio masculino é diferente a hormonização feminina é diferente da hormonização masculina.
Então, como é? No caso das meninas, as meninas, a mulher, né, ela gosta de se comunicar, já é uma coisa da mulher, né, de gostar de gente, de gostar de ter contato, de conversar, enfim. Só que assim, tem aquele problema da da comunicação, né? Que o problema do autista está voltado a isso, né? O problema da comunicação. A menina, ela até quer se comunicar, ela até fala, enfim, se não tiver nenhum problema nos articuladores, enfim, ela fala direitinho, porém, ela tem muitas palavras num grupo de meninas que ela não entende. Então, para ela não passar ruim, para ela não passar uma má imagem, para ela não ser rejeitada, ela vai fazer de conta que ela está entendendo tudo, mesmo não sabendo o que quer dizer. Porque o autista, isso no geral, ele não entende duplo sentido. Eu sei porque quando eu atendo paciente que eu uso uma palavra no duplo sentido, eu falo, não, isso é uma expressão, né? É uma forma de dizer algo. Ponto. Mas tem que ser tudo assim muito bem explicadinho. E numa rodinha de amigo o pessoal não vai ficar, né? Você conversa, ponto, acabou. E é isso. Elas têm também seletividade alimentar, assim como os meninos também. Gosta de um determinado alimento, não gosta do outro. Isso pode causar uma desnutrição, né? Também tem que dar uma verificada com o nutricionista como fazer isso, né? Fazer pratos criativos com desenho, enfim, com formato de bolinha, de bichinho, para estimular essa criança a comer. A menina, ela pode ser usada pelas colegas de escola para fazer coisas erradas, como até roubar ou fazer coisas indevidas, por ela não ter essa noção de perigo. Elas são inocentes. Elas podem sofrer abuso de meninos, por não saber, por não terem malícia. Elas podem cair numa cilada. E os pais, eles devem ficar muito de olho no comportamento dessas meninas, ver se o que vocês estão falando para elas fazem sentido, se elas estão compreendendo tudo direitinho. E expliquem para elas o duplo sentido das palavras, expliquem para elas que nem todo mundo é legal, para não confiar em determinadas pessoas. Porque a nossa cultura aceita que a menina seja mais recatada, sabe? Então, como o dos meninos é uma coisa mais evidente por causa de toda aquela estereotipia que tem, as meninas, não que elas não tenham, mas por elas serem um pouco mais discretas, até conversarem, mesmo não entendendo o que está se passando ali, elas conversam. E então muitas vezes passam batido, e isso é muito perigoso. Orientem suas meninas, que nem todo mundo é legal, tem pessoas maldosas, vê com quem elas estão se relacionando, no grupinho delas, da escola principalmente, porque em casa, na maioria dos casos, elas não vão sofrer esse tipo de abuso, né? O pessoal vai respeitá-las como devem ser respeitadas, mas fiquem de olho, perguntem para as professoras, olha como a Aurora está se comportando, ela tá fazendo assim, as meninas debocham dela, ela